Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos. Bom, hoje nós vamos falar sobre conjunções, né? Essas palavrinhas que, assim como as preposições, ajudam a gente a dar mais sentido, né? As construções que nós fazemos na língua portuguesa. São essenciais, ok, gente? Então vamos lá. Essa é a aula número 1, né? Como eu já disse aqui, tem diversos itens da língua portuguesa que a gente não consegue resumir em uma só aula de 20 ou 30 minutos. Por isso a gente precisa dividir, ok? Vamos lá. Conjunção. Além da preposição, né, há outra palavra que na frase é usada como elemento de ligação. Ela mesma, a conjunção, certo? Então, é um elemento de ligação, tá, gente? Elas vão ajudar, tanto a conjunção quanto a preposição, vão ajudar a encadear, tá? As orações. Desculpem. Por exemplo, a menina segurou a bola e mostrou quando viu as amiguinhas. Então, segurou a bola e mostrou quando. Vamos ver. Deste exemplo, podem ser retiradas 3 informações. Então, nós temos segurou a bola, primeira informação. A menina mostrou, segunda. Viu as amiguinhas, terceiro. Então, é uma sequência de acontecimentos, certo? Cada informação está estruturada em torno de um verbo. Nós temos segurou, mostrou e viu. Assim, há nessa frase 3 orações. Nós temos 3 orações. Primeira oração, a menina segurou a bola. Segunda, e mostrou. Terceira, quando viu as amiguinhas. A segunda oração liga-se à primeira por meio do e. E a terceira oração liga-se à segunda por meio do quando. As palavras e quando ligam, portanto, orações, né? Então, orações, gente, no caso aqui nós temos orações subordinadas, né? Olha, a primeira, a principal, e nós temos 2 subordinadas a ela, certo? Então, essas conjunções, elas estão também carregando um índice de subordinação, vamos dizer assim, né? Elas são conjunções que estão auxiliando na subordinação aqui dessas orações. Observe, gosto de natação e de futebol. Nessa frase, as expressões de natação e de futebol, né, são partes ou termos de uma mesma oração. Logo, a palavra e está ligando termos de uma mesma oração, né? Então, olha só. Então, aqui a gente tem uma oração coordenada, né? A gente não tem 2 orações que dependem uma das outras, a gente tem uma oração só, na verdade, né? Uma oração só liga termos, né? Conjunção é a palavra invariável que liga 2 orações ou 2 termos semelhantes em uma mesma oração. Aqui nós não temos 2 orações, nós temos uma, né? Então, estamos ligando termos. Desculpe. Estamos ligando termos, né, no caso. Morfossintaxe da conjunção. As conjunções, a exemplo das preposições, não exercem propriamente uma função sintática. São conectivos, né? Elas não estão assim, não são objeto direto ou sujeito ou verbo, né? Elas são conectivos, tá? Elas estão ali para unir esses outros termos da oração. Classificação da conjunção. De acordo com o tipo de relação que estabelecem, as conjunções podem ser classificadas em coordenativas e subordinativas, né? Como a gente ia falando. Isso está diretamente relacionado, gente, às orações coordenadas e às orações subordinadas. Vamos entender por quê. No primeiro caso, os elementos ligados pela conjunção podem ser isolados um do outro.
Esse isolamento, no entanto, não acarreta perda da unidade de sentido que cada um dos elementos possui. Nesse caso aqui, gente, nós estamos falando das coordenativas, certo? Porque as orações coordenadas são aquelas que são independentes, elas têm sentido sozinhas, por si só, né? Então, elas não dependem umas das outras, diferente das orações subordinadas. Olha, já no segundo caso, cada um dos elementos ligados pela conjunção depende da existência do outro. Então, aqui nós temos a subordinativa. Bom, as conjunções coordenativas, vamos falar delas. São aquelas que ligam orações de sentido completo, olha só, e independente, ou termos da oração que têm a mesma função gramatical. No caso daquela que a gente viu lá, gosto de natação e de futebol. Subdividem-se em aditivas, né? Ligam orações ou palavras expressando ideia de acrescentamento ou adição, né? A gente vai unir duas coisas. São elas e, nem, e não, né? Pode ser nem ou e não, tá? É a mesma coisa. E nem não existe, tá, gente? Tirando o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Tirando esse daqui, a construção e nem não é boa, tá? Não é culta. Não é norma culta padrão. A gente pode fazer na língua oral, né? Por exemplo, não vou ao mercado e nem à farmácia. Isso daqui, olha, a gente não pode fazer. Por quê? O nem, ele já pressupõe esse e do e não, tá? Então, aqui, a gente poderia fazer não vou ao mercado e não vou à farmácia, né? Ou não vou ao mercado nem à farmácia, ok? Então, desculpa, então, e nem a gente não pode usar na língua culta, ok? Seguindo, não só, né? Mas também, isso aqui é uma só, tá, gente? Olha, não só, mas também, tá? Não só, como também é outra construção, bem como, não só, mas ainda, né? Então, nós temos ali algumas construções que elas são, elas têm uma continuidade, né? Elas são uma construção um pouco maior. Isso acontece, né? É um caso de locução conjuntiva. Exemplo. Ela não só dirigiu a pesquisa, como também escreveu o relatório. Então, não só, como também, dando ideia de adição, certo? Porque está unindo, né? Ela não só fez isso, mas ela fez isso mais aquilo, né? Não só dirigiu a pesquisa, como também escreveu o relatório. Nós temos as adversativas, né? Ligam duas orações ou palavras, expressando ideia de contraste ou compensação. Então, olha, são elas: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Exemplo. Tentei chegar cedo, porém não consegui, né? Poderia usar qualquer uma dessas aqui. Então, essas são velhas conhecidas nossas, né? Adversativas, né? Que a gente usa quando a gente quer dar uma ideia contrária, tá? Tentei chegar cedo, porém não consegui. Pô, eu tentei, eu fiz de tudo. Mas, todavia, entretanto, contudo, eu não consegui. Alternativas.
ligam as orações ou palavras expressando ideia de alternância ou escolha, indicando fatos que se realizam separadamente. Vamos ver. Ou, o par, né? Ou, outro par, ora, ora, outro par, já, já, outro par, quer, quer, outro par, seja, seja, outro par, talvez, talvez. Então, vamos ver. Ou escolho agora, ou fico sem presente de aniversário, né? Então, essa coisa de alternância, né? Esses pares que a gente tem aqui são bem interessantes, porque a gente usa bastante. Não vou de jeito nenhum, quer sozinho, quer acompanhado, né? Seja sozinho, seja acompanhado, ou sozinho ou acompanhado, né? Então, são construções que são bem interessantes, né? E dão total essa ideia de alternância, de duas possibilidades. Temos as conclusivas. Ligam a oração anterior a uma oração que expressa a ideia de conclusão ou consequência. Por exemplo, logo, pois, né? O pois depois do verbo nesse caso aqui, tá? Portanto, por conseguinte, por isso e assim. Vamos ver. Marta estava bem preparada para a tese. Portanto, não ficou nervosa, né? Então, é uma ideia conclusiva, tá? Explicativas. Ligam a oração anterior a uma oração que a explica, que justifica a ideia nela contida. São elas que, porque, pois, antes do verbo, tá, gente? E por quanto. Vamos ver. Não demore, que o filme já vai começar. Saiba que as conjunções e, antes, agora e quando são adversativas quando equivalem a mais. Por exemplo, Carlos fala e não faz. Então, olha, ele dá essas aqui, elas dão uma ideia, o quê? O que é adversativa? Dão uma contradição, né? Uma ideia oposta, contrária. Então, olha, Carlos fala e não faz. A gente poderia substituir por um mas aqui, né? Ele fala uma coisa, mas ele não faz outra. O bom educador não proíbe, antes orienta. Olha, mas orienta. Sou muito bom. Agora, bobo eu não sou, mas bobo eu não sou. Foram mal na prova, quando poderiam ter ido muito bem. Então, foram mal na prova, mas poderiam ter ido muito bem. Percebam que em todos os casos o pode ser substituído, certo? Aliás, eles podem serem substituídos pelo mas. Então, temos casos aqui, né? Casos excepcionais, quando essas palavrinhas servem como adversativa. Desculpa. Senão é conjunção adversativa quando equivale a mas sim. Vamos ver. Conseguimos vencer não por protecionismo, senão por capacidade. Podemos substituir tranquilamente, mas sim por capacidade, certo? Das conjunções adversativas, mas deve ser empregada sempre no início da oração. As outras, porém, todavia, contudo, etc., podem vir no início ou no meio. Por exemplo, ninguém respondeu a pergunta, mas os alunos sabiam a resposta. Então, percebam aqui, gente, nós temos uma oração, né? Duas orações aqui, olha. No caso, nós estamos falando das coordenativas, certo? Lembrem-se disso. Então, nós temos duas orações que fazem total sentido sozinhas. Ninguém respondeu as perguntas, os alunos sabiam a resposta, certo? Essas são as nossas duas orações. O mas está aqui
unindo. Então, quando a gente coloca o mas, ele precisa ser empregado sempre no início da oração seguinte, né? Da oração que está complementando aí o sentido, complementando não, que está se unindo a outra oração coordenada. Então, aqui nós temos vírgula, mas os alunos sabiam a resposta. O porém, ele deve ser usado no meio. Por exemplo, olha, nossa primeira oração, ninguém respondeu a pergunta. A segunda, os alunos sabiam a resposta. Só que aí a gente vai colocar bem no meio aqui, ó, os alunos, porém, sabiam a resposta, certo? A palavra pois, quando é conjunção conclusiva, vem geralmente após de um ou mais termos da oração a que pertence. Vamos ver. Você o provocou com essas palavras. Não se queixe, pois, de seus ataques. Então, olha só, ele vem depois do verbo, né? E ele vem bem no meio, assim, né? Então, as nossas duas orações, você provocou com suas palavras, e a outra é, não se queixe de seus ataques, certo? Duas orações independentes que estão aqui sendo ligadas por esse pois, que vem bem no meio, né? E dá uma ideia de quê? De conclusão, né? Você não pode se queixar, né? A conclusão é que se você provocou, você não pode se queixar, certo? Então, você o provocou com essas palavras, não se queixe, pois, ou não se queixe então, certo? De seus ataques. Quando é conjunção explicativa, quando é conjunção explicativa, pois, vem geralmente após um verbo imperativo e sempre no início da oração a que pertence. Então, vamos ver. Não tenha receio, eu a protegerei. Então, nós temos duas orações aqui novamente independentes, certo? O pois vem aqui acoplado a essa oração. Não tenha receio, vírgula, pois eu a protegerei. Então, esse pois aqui, ele dá uma ideia explicativa. Por quê? Você não precisa, né? O que ele está querendo dizer? Você não precisa sentir medo, né? Por quê? Olha, substitui o porquê. Porque eu a protegerei, certo? Então, aqui nós temos uma explicação. Se a gente pode substituir por porquê, né? Fica explicativo, ok? Bom, é isso, a gente fica por aqui.